Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre percepção, tá? É uma função psíquica muito importante. A gente vai estudar algumas teorias acerca dela. Vamos lá. Bom, a gente vai falar aqui, fazer uma breve introdução, definir o que é percepção, vai relacionar a percepção com sensação e representação, vai discorrer um pouco sobre a percepção de objetos e formas, e terminamos com as abordagens teóricas da percepção. Tá? Ok? Bom, em primeiro lugar, vamos definir, tá? Percepção e percepto. A percepção é o conjunto de processos pelos quais é possível reconhecer, organizar e entender as sensações que provêm de estímulos ambientais. Então, por exemplo, você vê um amigo, você consegue reconhecer, você organiza ali as informações sensoriais que chegam na sua visão e você reconhece, né, e entende essas sensações. A mesma coisa quando você está escutando uma música, certo? Então, as sensações elas provêm por meio dos órgãos do sentido, tato, paladar, olfato, visão e audição, embora esses dados da psicologia cognitiva se destinem muito mais a estudos sobre a audição e a visão, tá certo, gente? Tanto que quanto memória, atenção, tá? Percepção, esses campos aí da ciência cognitiva, eles se focam mais nessas duas formas sensoriais. O percepto, ele é uma representação mental de um estímulo percebido. Então, você não percebe o mundo diretamente, você cria uma representação mental desse estímulo. Então, você vê uma árvore na sua cabeça, você produz uma representação acerca dessa árvore. Você pode ver uma árvore ali no fundo ali, inclusive. Por exemplo, o que você vê aqui, né? Tem pessoas que veem diversas coisas. Você pode dar uma pausada, tentar reconhecer. Responde aí nos comentários aí o que você viu aí na primeira figura. Outra aqui, né? Você olha assim, pô, mas o que você está vendo aí? Se questione, dê um pause aí novamente e veja o que você acha, né? Bom, gente, nessas duas páginas aí, nessas duas figuras, você pode ver aqui, né? Tem gente que diz que vê uma vaca, um boi aqui, né? Tem gente que vê outras coisas já. Tem gente que vê, enfim, diversas, um cavalo, tá? Essa aqui é um pouco mais nítida, que parece ter um cachorro, que parece ter uma árvore, mas mesmo assim é a percepção que permite com que você consiga organizar essas coisas na sua cabeça. O que é ilusão perceptiva? Tá? Ilusão perceptiva é um fenômeno de perceber algo que não existe. Aí você vai dizer assim, professor, isso é a mesma coisa que a alucinação? Não. A alucinação, o sujeito ele tem a crença de que a alucinação é real. Enquanto a ilusão perceptiva, você percebe que ela não necessariamente é real. Por exemplo, aqui não tem nenhum triângulo, mas você está percebendo um triângulo. E você vai dizer, não, realmente não tem um triângulo. Tá? Mas você percebe um triângulo que não existe aqui por conta dessas estruturações que são colocadas aqui. A mesma coisa, tá? A escada perpétua. Não tem uma escada perpétua aqui. Tá? Porque você vai subindo, ela é desenhada de uma forma que parece que quando você está subindo, na volta você está descendo e sobe, né? É uma escada perpétua. Tá? Ou o próprio Partenon. O Partenon é um monumento grego, ou romano, agora não me lembro, mas eu creio que é grego, tá? Que a forma dele é mais ou menos assim, ela é estruturada dessa maneira meio torta, para que ela, da visão de longe, se pareça reta. Tá? Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de ilusão perceptiva. Percepção e perceptos. Então, a maneira de construir perceptos depende de como o indivíduo os percebe. Também, gente, isso é claro. A maneira como você percebe alguma coisa é a maneira pela qual você vai, quer dizer, vai influenciar fortemente na maneira com que você constrói os seus perceptos. Tá? Algumas coisas interessantes aqui que são importantes da gente definir, tá? Para a gente falar sobre percepção. Primeiro que a gente percebe algo, um objeto do mundo externo. O nome desse objeto é, perdão, objeto tal, certo?
Existe também o sujeito e o objeto distal que se percebe, além de um meio informacional, um meio cheio de informações. Então, por exemplo, se você está vendo o meu vídeo aqui, e se eu for o seu objeto distal, você tem um muro, você tem uma parede, você tem ali uma árvore ao fundo, você tem o céu, tudo isso forma o meio informacional. O estímulo proximal é a ativação dos receptores sensoriais pelas alterações do meio informacional ocasionadas pela ação do objeto distal. Então vamos aqui de trás para frente. O objeto distal age sobre o meio informacional e isso, né, lembra que uma alteração no ambiente é um estímulo? Pois é, uma alteração, tá, no meio informacional, tá, causada por uma ação do objeto distal, provoca um estímulo. E o estímulo proximal é a ativação desses receptores sensoriais que a gente tem. Então, por exemplo, se passasse alguma coisa aqui, né, por exemplo, se essa árvore começasse a se balançar e essa árvore fosse objeto distal, haveria um estímulo proximal devido ao movimento da árvore, que seria a ação desse objeto. E o objeto perceptual é um objeto percebido que reflete propriedades do mundo interno. Tá bem? Então, vamos lá se questionar. Uma questão até um pouco existencial. Quando uma árvore cai numa floresta e não há ninguém, ou melhor, não há alguém para ouvir ou ver o fato, ela faz algum som? Imagina só, na floresta deserta sem alguém para perceber. A árvore faz algum som? Aí você vai dizer, bom, ela faz, né? Objetivamente ela faz, porque se tivesse alguém lá, essa pessoa iria escutar. Pois é, mas não tem ninguém lá. Como é que você vai saber que tem um som? Tá? É a partir da percepção desse som, tá bom? Ainda em algumas definições iniciais, é importante que a gente entenda que a gente separa sensação, percepção e cognição para estudá-las melhor, mas elas são contínuas. Então, por exemplo, se essa árvore se mexesse, ao mesmo tempo você teria uma sensação de ver isso, você perceberia isso e você pensaria acerca disso, representaria isso mentalmente. Então é um processo só, que a gente separa para poder compreender mais facilmente, porque é mais difícil a gente abarcar tudo ao mesmo tempo. Então, ao que cada uma dessas partes se refere? A sensação ela está ligada às qualidades do estímulo, a percepção está ligada às formas pelas quais esses estímulos são percebidos, e a cognição envolve a apropriação dessa informação para outros objetivos. Então, se você está vendo alguém passar na rua, tá? Esse alguém passando na rua é um estímulo. Você elaborar alguma coisa na sua cabeça a respeito desse estímulo, ver que tem alguém passando na rua, isso é uma percepção. E se você pensa, nossa, eu vou pedir ajuda para essa pessoa porque eu estou perdido aqui, isso é algo cognitivo. Mas como você pode ver, essas três coisas fazem parte de um processo só. A pessoa passar, você vê e você pensar sobre perguntar para ela para qual rua você tem que seguir, já que você está perdido. Tá bem? Adaptação sensorial, interessante, e vocês já experimentaram isso. A adaptação sensorial é um fenômeno em que as células receptoras se adaptam à estimulação constante. Sabe quando você está assistindo essa aula, por exemplo, e o meu tom de voz permanece o mesmo? Você vai entender o que é devagar, não é? Justamente por causa disso, porque você se adapta sensorialmente ao estímulo, tá certo? Então, as células receptoras elas deixam de disparar quando não há mudança na estimulação. Né? Então, tecnicamente, a gente tem ali um nível de funcionamento, esse estímulo varia esse nível de funcionamento, e se esse estímulo permanece constante, a nossa adaptação sensorial faz com que a nossa percepção se alinhe com esse estímulo, tá bom? Constância perceptiva. A constância perceptiva é um conceito importante, tá? Que ele diz respeito à maneira pela qual a gente percebe um objeto distal quando esse objeto distal, mesmo que a distância dele seja alterada, tá? A gente percebe isso da mesma forma. Tem algumas formas de constância perceptiva, como, por exemplo, a constância de tamanho. A constância de tamanho é a percepção de que um objeto mantém o tamanho mesmo que haja
mudança no tamanho do estímulo proximal. E eu falei na aula sobre desenvolvimento que os bebês começam a desenvolver muito cedo isso. Quer ver um exemplo? Tá? Quando você está numa estrada, você vê as árvores cada vez mais distantes, né? Mas você sabe que elas têm o mesmo tamanho. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a ilusão de Ponzo. Tá? A gente percebe que a linha acima na figura A e o tronco acima na figura B como mais compridos e a linha e o tronco de baixo como sendo, embora sejam do mesmo comprimento, né? Cadê? Mais compridos que a linha que a linha e o tronco da linha de baixo, em ambos sejam, embora ambos sejam do mesmo comprimento. Então, aqui, ó, eles têm o mesmo comprimento. A gente tem a noção de constância de tamanho. Essa ilusão acontece porque essas linhas dão a entender que esses dois aqui são a mesma coisa. Então, isso aqui é um exemplo de ilusão acerca da constância perceptiva, tá bem? Então, ó, essa ilusão de Ponzo resulta da impressão de profundidade criada pelas linhas convergentes, tá bem? Mas você consegue ver aqui claramente, tá? Se você estiver numa pista, que essas coisas parecem ser do mesmo tamanho. Só que a ilusão de Ponzo faz com que a gente pense que elas são diferentes. Então, a ilusão de Ponzo é uma ilusão que influencia na constância de tamanho. A outra, tá, gente? Constância, a constância. Ah, tem uma outra aqui, né? A ilusão de Miller-Lyer, tá? São dois segmentos de reta com o mesmo comprimento e que parecem ser diferentes. Olha, veja, essas duas setas aqui, aparentemente elas parecem ser uma maior que a outra, né? Mas se eu fizer esse procedimento aqui, tá? De colocar um retângulo, eu vou botar até um retângulo vermelho para você ver que eu não estou roubando, tá? Bem aqui, ó. Vou botar bem na ponta. Você vê que eles são do mesmo tamanho, tá, gente? Vou botar bem na pontinha aqui, ó. Essas retas são do mesmo tamanho. Aqui fica mais dramático ainda, ó. Como elas são do mesmo tamanho, certo? Essas duas retas são do mesmo tamanho, mas essas formas com que elas são desenhadas dão a entender que cria uma ilusão que dá a entender de que essas coisas são de tamanhos diferentes. E aí que está a diferença entre alucinação e ilusão. A primeira, né, a alucinação, envolve você acreditar que aquilo ali é real. Quando você percebe que é uma ilusão, você, é realmente, esse tamanho realmente é o mesmo, embora eles pareçam diferentes, né? Então aqui, ó, você vê esse tipo de desenho faz parecer com que essa reta seja menor do que essa. Tá? Então, também nessa ilusão, a tendência é enxergar dois segmentos de reta igualmente longos, como se fossem de comprimentos diferentes. Em especial, os segmentos verticais nos painéis A e C parecem mais curtos do que os painéis B e D, embora todos sejam do mesmo tamanho. Curiosamente, não se sabe por que uma ilusão tão simples ocorre. Às vezes, a ilusão vista nos segmentos dos painéis A e B pode ser explicada em termos das linhas diagonais ao final dos segmentos verticais. Essas linhas diagonais podem ser pistas de profundidade semelhantes às que o indivíduo veria em suas percepções do exterior e do interior de uma construção. Aqui tem estudos sobre isso de 1978, de Colin Jurgens. No painel C, visto do exterior de um edifício, parece que os lados se afastam na distância, com as linhas diagonais angulando em direção aos segmentos da linha vertical. Aqui, ó, no caso, né? Essas linhas aqui. Enquanto no painel D, visto no interior do edifício, parece que os lados se aproximam do espectador, com linhas diagonais angulando e se afastando do segmento da linha vertical, como no painel B. Tá? Então, é a mesma coisa aqui, ó. É como se a seta estivesse para baixo e aqui a seta estivesse para cima. Tá bem? Você acha que essas duas coisas têm tamanhos diferentes, mas elas têm tamanhos iguais. Elas são desenhadas dessa maneira para produzir essa ilusão e enganar você na ideia da constância
de tamanho. Um outro tipo de constância é a constância de forma, tá? A percepção de que um objeto mantém a forma apesar das mudanças no estímulo proximal. Por exemplo, quando você vê a porta se abrindo, você sabe que essa porta não se transforma de um retângulo num círculo ou num losango ou em alguma outra coisa dessa natureza. Você sabe que a porta continua sendo uma porta. Isso é uma ideia de constância de constância de forma. Uma outra coisa importante na sensação e na representação dessa sensação, que envolve os processos perceptivos, é a percepção de profundidade. Então, a gente vive no espaço tridimensional, e é por isso que a gente tem a noção de profundidade. Não é só porque a gente vive no espaço tridimensional, tá, gente? Porque se você perder um olho, ficar cego num olho, você vai ver uma coisa bidimensional, você vai ter uma visão bidimensional. Você ainda vai ver as pistas de profundidade, mas é como se você estivesse vendo numa televisão a coisa. Tá bem? Tem algumas outras coisas, tá, que são importantes nesse processo, que eu já vou explicar para vocês, que dão também para a gente organicamente, ou fisicamente, fisiologicamente, a sensação de profundidade. Então, a profundidade é a distância do sujeito a uma superfície em geral. Tá? Então, por exemplo, eu estou uma distância, você não consegue ver, né? Mas eu estou uma distância aqui de mais ou menos um braço, né? O meu nariz de uma jarda aqui da parede, tá certo? Então, é uma distância do sujeito a uma superfície, tá certo? E usando-se o próprio corpo como superfície de referência. Então, é uma distância do meu corpo a uma outra superfície. O quanto distante ele está de mim. Isso que é a noção de profundidade. Então, por exemplo, quando a gente dirige um automóvel, a gente usa a profundidade para avaliar a distância de um veículo que se aproxima. E é o terror dos motoristas neófitos fazer uma baliza, porque às vezes a gente pensa que a gente vai bater com a lanterna do carro na do outro, né? Quando a gente chama alguém na rua, a gente estima a distância de nós, tá? E a essa pessoa, e, portanto, a gente determina a intensidade da nossa voz com base nisso. Bom, se você é daqueles que gosta de fazer os amigos passarem vergonha na rua, né? Você vai gritar na rua para chamar o fulano e todo mundo começar a olhar, né? Se ele estiver longe, você vai gritar, e se ele estiver perto, você vai chamá-lo, né? Ei, fulano, porque você sabe que ele vai ouvir com base na distância que você está dele, porque você tem percepção de profundidade. Limitações. Só que, quando a gente fala de uma projeção tridimensional no espaço, desculpa, de um desenho tridimensional projetado no espaço bidimensional, como por exemplo uma planta, de um projeto arquitetônico, não a planta baixa, mas um projeto, um croquis, né, projetado num papel, nem sempre é muito fácil você fazer isso, tá certo? Essa figura ela está no lugar errado, tá, gente? Isso aqui parece ilusão de constância de tamanho. Veja, essas duas bolas aqui têm o mesmo tamanho, mas como essas são grandonas e essas aqui são pequenininhas, elas parecem ter tamanhos diferentes. Essas aqui parecem até ligeiramente menores, mas elas têm o mesmo tamanho, tá? Certo, gente? Então, aqui a gente tem outra ilusão de tamanho, tá bem? Bom, como é que a gente pode perceber a profundidade, então? Existem pistas de profundidade, tá bom? Monoculares, em primeiro lugar. Elas podem ser representadas em duas dimensões e observadas com um olho só. Então, provavelmente aí, se você olhar para o seu quarto com um olho só, né, você vai perceber que tem algumas pistas, como, por exemplo, os cantos da parede, né? Eles formam uma linha mais definida do que as paredes, por exemplo, como eu estou vendo aqui nesse caso. Tá? Você pode ir vendo também, por exemplo, você tem uma constância de tamanho, porque você sabe que os azulejos da sua casa, né, as lajotas, elas continuam do mesmo tamanho, mas elas vão parecendo, né, mais distantes. Então, isso é uma pista monocular, uma pista que te indica, olha, aqui tem uma profundidade maior. As binoculares, tá? Elas são baseadas na recepção da informação sensorial tridimensional em ambos os olhos. Nossos olhos são separados, não é por uma razão só, tá? O Ciclope, que é uma figura mitológica, tá? Ele teria uma desvantagem muito grande na percepção da profundidade justamente por causa disso.
As pistas binoculares levam em conta a disparidade binocular e a convergência binocular. O que é disparidade binocular? É o fato dos nossos dois olhos estarem separados. E a convergência binocular envolve aí uma sensação de movimentos musculares que são ocasionados quando um objeto se aproxima ou se afasta do nosso olho. Então, na disparidade binocular, os dois olhos, tá, enviam imagens cada vez mais diferentes ao cérebro na medida em que os objetos se aproximam. Ainda na disparidade binocular, o cérebro interpreta o grau de disparidade com indicação da distância até o espectador. Então, assim, o grau dessa disparidade ele indica o quão distante o objeto está. Na convergência binocular, os dois olhos viram para dentro, né? Todo mundo já tentou, né, virar o olho para dentro, botando o dedo bem próximo do olho, né? À medida que os objetos se aproximam. Na convergência binocular, o cérebro interpreta movimentos musculares como aproximação, e os neurônios binoculares são células especializadas em percepção de profundidade, ou seja, são células que são voltadas especialmente para isso. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o caso da disparidade binocular. Cada olho enxerga uma parte aqui, ó. Tanto que se você fecha um olho e fecha o outro, você tem a impressão de que você está se deslocando, né? Mas na verdade isso acontece porque os seus olhos estão orientados para um determinado ponto de perspectivas diferentes, tá certo? Olha um objeto distante aqui, ó. A visão do olho esquerdo é essa, a visão do olho direito é essa. E eles se juntam no cérebro para formar a percepção de tridimensionalidade, tá certo, gente? Então, ó, quanto mais próximo, vai formando imagens de maneira diferente, tá certo? Então, ó, imagens vão para o cérebro, onde são comparadas, e aí a gente forma essa imagem tridimensional. A mesma coisa na convergência binocular. Quanto mais você aproxima o dedo do olho, mais você vai ficando meio zareta, né? Vai ficando olhando assim para o meio, né? E aqui, né? Na verdade, zareta não é um termo coloquial, né? Até bastante ofensivo, me perdoem, né? Mas você vai ficando estrábico, tá? Esse que é o termo que agora eu consegui me lembrar. Você vai ficando estrábico à medida que você aproxima o seu dedo do olho, né? É justamente porque os movimentos musculares eles vão interpretando a aproximação aqui, né? Então, os sinais neurais mais fortes, tá? Eles indicam uma proximidade maior, e os sinais neurais mais fracos, tá? Quando o objeto está distante, você tem menor convergência binocular. A percepção de profundidade também é função do esforço percebido para alcançar o local do lugar percebido. Então, por exemplo, se você está despreparado fisicamente e você tem que correr uma distância de, sei lá, 1 quilômetro, você vai perceber isso de uma forma muito pior do que alguém que está acostumado a correr, tá bem? Então, quanto maior o esforço percebido, maior a percepção de profundidade ou por percepção de distância. A percepção de tamanho parece ser também uma função do desempenho. Quanto maior o desempenho, maior o tamanho percebido. Certo? Vamos lá. Vamos falar agora um pouco de percepção de objetos e formas. Vamos pegar duas abordagens aqui, a centrada no observador e a centrada no objeto. As principais ideias dessa abordagem, tá? Dessas abordagens, quer dizer, envolvem a perspectiva da representação centrada no observador e a perspectiva da representação centrada no objeto. Então, são duas coisas diferentes. A primeira delas, a centrada no observador, admite que o indivíduo armazena a forma como o objeto lhe parece. Então, centrada em quem observa. Centrada no objeto, admite que o indivíduo armazena uma representação do objeto independente de como o objeto lhe pareça. Então, a centrada no objeto ela diz o seguinte: tem um objeto de uma determinada forma objetiva e as pessoas que vão internalizando essas coisas de maneiras diferentes. Ambas as posições explicam como o indivíduo representa um objeto e suas partes. A diferença nelas está em representar o objeto e suas partes em relação ao indivíduo ou em relação ao objeto, quando, no primeiro caso, quando é centrado no observador, ou no objeto, quando é centrada no objeto. Tá? A conciliação dessas visões admite que, de certa maneira, nossas visões elas são subjetivas acerca de objetos objetivos, elas são diferentes. Seja você acreditando, né, que está centrado no observador ou no objeto. Tá? Então, assim, elas olham de forma diferente, mas elas chegam em conclusões muitas vezes parecidas. Tá? As representações centradas
num marco, admitem que a informação é caracterizada pela relação com o item proeminente bem conhecido. Tá? Em laboratório, os participantes alternam entre essas três estratégias. Então, há ativação de a diferença de ativação cerebral nessas três estratégias, tá certo? Bom, a abordagem gestaltista, a gente já passou por ela na aula sobre aprendizagem, mas tem algumas coisas que são mais interessantes e um pouquinho mais profundas que eu queria comentar com vocês hoje. Então, para a Gestalt, o todo é diferente da soma das partes. Tá? Ele tem uma forma. Você não é pegar só uma mesa, as pernas da mesa, o tampo da mesa. Na verdade, a mesa é um objeto complexo com uma forma cujo todo, cuja totalidade é diferente da soma das partes. A lei da pregnância perceptiva, ou a lei de Pragnanz, tá? Que é a lei da boa forma, indica que a gente tem a tendência a perceber qualquer disposição visual de forma a organizar de modo mais simples possível os elementos díspares tá? Em uma forma coerente e estável. Então, por exemplo, aqui você pode ver aí a palavra figure, tá? Que está aí no como é que eu posso falar, cara? Aí na imagem, tá? E se você for ver por trás, você tem um G aí, ó. Ground. Ground. O que é ground? É figura e fundo, tá? Figura e chão, vamos dizer assim. Então você tem aí, olha, a lei de boa forma, quando você percebe figura escrito figure, tá? Você tem uma pregnância, né? Uma boa forma observada. Mas quando você percebe o ground, você já não consegue mais perceber o figure, tá? Parece ser mais fácil perceber figure do que grounds, tá, gente? Mas aqui é aquela referência à figura e fundo da Gestalt. A mesma coisa aqui, esse aqui é mais claro. Você vê dois rostos, tá? Pretos, num fundo branco, ou você vê uma taça num fundo preto, tá certo? Então, é uma figura na qual há figura e fundo, e é justamente essa lei da pregnância perceptiva que te permite achar uma boa forma no ato de você perceber alguma coisa. Então, a figura, tá, gente? Nesse contexto, é algo considerado mais importante, mais relevante. E o fundo é algo que é recuado ou não ressaltado. Então, quando você vê uma taça aqui, tá? E um fundo preto, o fundo preto é o fundo preto é o fundo. E a taça aqui, ou o vaso, é a figura. Quando você vê dois rostos, esses rostos são a figura, enquanto a parte branca é o fundo, tá certo? A lei da proximidade atesta que aproximamos objetos percebidos em grupos. A lei da semelhança indica a tendência a agrupar objetos com base na semelhança. Nós já vimos essas leis. A lei de continuidade é a tendência a perceber formas que fluem de forma regular ou contínua através de formas interrompidas. O fechamento, ele afirma que tendemos a fechar ou completar objetos que na realidade não são completos. A lei de simetria afirma que percebemos objetos como se fossem imagens de espelho ao redor do próprio centro. E a lei de figura-fundo indica que alguns objetos se destacam e outros não no campo visual. Então, aqui tem algumas ilustrações. Eu já tinha apresentado essas ilustrações para vocês, mas aqui apresento outras, né? Então, ó, por proximidade, você não vê 6 bolinhas, você vê uma, duas, duas, uma. Semelhança, você não vê aqui, ó, x bola, x bola, x bola. Você vê quatro linhas, duas linhas de x e duas linhas de bola, totalizando quatro linhas. Continuidade, você não vê a soma de um pau com uma curva, ou você não vê a soma de um certo com um tio. Você vê esse aqui como uma figura completa e contínua, tá certo? Fechamento, aqui você não vê três setas ou três pedaços de alguma coisa. Você vê um triângulo e um círculo. E simetria, você vê isso aqui espelhado, né? Aqui é o espelho desse lado. Se eu botar uma linha aqui, né? Para você visualizar, aí você vê aqui a simetria entre esses dois eixos aqui, tá bom? Pronto. Então você vê que o lado esquerdo é uma reflexão em torno desse plano do lado direito. A mesma coisa nessa outra imagem aqui, tá bem?
Bom, sistema de reconhecimento de padrão. Então, aqui é muito importante, sobretudo para nós que somos da matemática e da física, que a gente trabalha bastante com essa ideia, tá? Nas teorias da psicologia, os seres humanos eles têm dois sistemas de reconhecimento de padrão, tá? Um sistema especializado no reconhecimento de partes e na montagem dessas partes em totalidade. Se a gente reconhece parte e reconhece todos, tá? A partir da montagem dessas partes. Então, por exemplo, numa aula de biologia, um aluno observa os elementos de uma tulipa, ele vê lá, por exemplo, o caule, vê caule não, o caulezinho dela, né? A tulipa é uma flor, né? Vê o caule dela, vê as folhas, vê, enfim, as pétalas, né, na verdade, vê os elementos dela, mas ele percebe isso como uma flor, porque a gente consegue ver parte e consegue ver todo, tá certo? É um sistema de reconhecimento de configurações maiores e não adequado para analisar as partes dos objetos, tá? O sistema de reconhecimento de padrões. Mas a gente tem aqui, né, um sistema que ele é especializado em duas partes e tem uma dessas partes que está voltada para analisar as configurações maiores, como, por exemplo, olhar uma tulipa no jardim, admirar sua beleza e formas específicas. Reconhecimento de faces, tá? O segundo e o primeiro sistema, que é o sistema específico e o sistema geral, ou o sistema de partes, o sistema de todos, eles servem para reconhecimento facial, mas em situações diferentes. Exemplo, você reconhece um amigo todos os dias e percebe pouco a mudança na aparência dele. Então você vê um todo ali, que é o seu amigo, e percebe algumas partezinhas que foram mudadas, tá? Bom, esse é para o segundo sistema, tá? Que eu falei do todo. Para o primeiro sistema, você reconhece um amigo que não vê há muito tempo por causa de um detalhe no rosto dele. Às vezes, o seu amigo tem um sinal no rosto, por exemplo, que te permite identificá-lo mesmo que você não o veja há muito tempo. Então, foi ali pela especificidade. Então, lembra, tem um específico e tem um sistema geral. Bom, quanto a isso, a neurociência tem mostrado para a gente algumas coisas interessantes, tá? Já foi identificada uma região assim mais especializada nesse processo, que é o reconhecimento de fisionomia, e ocorre, ao menos em parte, no giro fusiforme do lobo temporal. Tá? Lobo frontal, lobo temporal, lobo temporal, lobo parietal, aqui em cima, e lobo occipital aqui embaixo. Tá? Então, são esses lobos bem aqui na lateral. Então, bebês conseguem identificar movimentos de uma foto com o rosto humano mais rápido do que identificam movimentos de estímulos de complexidade semelhante, mas que não sejam fisionomias. Isso é um dado do ano de 2000, faz 24 anos que essa pesquisa foi realizada, e isso mostra uma coisa muito importante, que a gente percebe, a gente identifica movimentos de rostos mais facilmente do que de outras figuras. Então, a gente deve ter ali já de início uma tendência biológica mesmo para reconhecimento facial. As pessoas têm maior dificuldade em reconhecer partes de rostos do que rostos inteiros, é outro dado interessante. Tá? E a dificuldade mencionada não se repete quando as pessoas são trocadas por casas. O que é isso? Pega uma parte de uma casa, porta de entrada, porta dos fundos. As pessoas reconhecem, né, mais facilmente do que quando é para reconhecer partes de rosto, tá? O processamento cognitivo de fisionomias e emoção do rosto podem interagir, tá certo? Uh, por exemplo, adultos mais velhos demonstram preferência em olhar para rostos alegres e distantes do que para rostos tristes ou zangados. Rostos alegres são considerados mais familiares do que rostos neutros ou negativos. E a emoção aumenta a ativação do giro fusiforme quando as pessoas processam fisionomias. Tá certo? Então, emoção e reconhecimento facial estão completamente relacionados. Quando aquele colega não falar com você, pensa que de repente
ele não quis, mas pensa também que, de repente, ele poderia estar totalmente atucanado, não conseguiu reconhecê-lo. Várias vezes, eu já passei por pessoas que eu acho que não me reconheceram, porque eu estava de boné, estava de óculos escuros, e a pessoa não se deu conta. Ou ela não quis falar comigo mesmo, e aí dane-se, né? Problema dela. Tá? Mas é isso, tem uma informação aqui científica acerca da interação da emoção com o processamento de fisionomias. E tem mais um dado legal aí que vem depois, tá? O giro fusiforme parece ser mais ativado na atribuição de expressão do que na de identidade. Então, o giro fusiforme ele tem uma ativação maior quando você vai atribuir uma expressão facial, sei lá, de raiva, de tristeza, alguma coisa dessa natureza, do que de identificar a coisa. Por exemplo, né, aqui tem um outro dado interessante, que os pacientes com autismo apresentam uma deficiência no reconhecimento emocional e o giro fusiforme é menos ativo neles do que em pessoas sem o transtorno. Então, isso aqui é uma evidência interessante que sustenta esse dado de Ganel e outros de 2005, tá? Justamente porque a ativação do giro fusiforme é menor e você tem uma dificuldade maior de reconhecer expressões faciais, tá? Porque essas expressões faciais revelam, de certa maneira, informações sobre a emoção do outro. Tá? E os pacientes com autismo também aprendem a identificar emoções, mas não conseguem automatizar esse processo ou aumentar a ativação do giro fusiforme. Ou seja, o autista consegue reconhecer, ele vê um padrão ali de expressão facial de uma pessoa que parece que está com raiva, tá? Mas ele não consegue ativar mais o giro fusiforme por causa disso. O giro fusiforme também parece ser ativado quando a gente olha para rostos, mas não para objetos tais como casas, tá certo? Agora é aquela coisa, as áreas do cérebro elas não são tudo ou nada. O giro fusiforme não é só ativado quando a gente está vendo rostos. Ele tem uma proeminência maior, tem uma predominância maior, mas ele não significa que ele não esteja ativado, ele morre, né? Elas podem ser ativadas de maneira diferencial. Isso é um dado aí bem aceito, né, por esses três estudos que estão aí, de Hexby e outros, Hexby, Gobin e Montgomery, 2004, e O'Toole e outros, 2005. A ativação do giro fusiforme é notada em situações nas quais as pessoas são ensinadas a diferenciar figuras abstratas, ou mesmo em carros e pássaros, tá, gente? Então, outros dados aí que, de certa maneira, contribui para essa discussão de uma maneira que não reforça aquele dado que a gente viu anteriormente, tá? Tanto você vê, são outros estudos, que diz que o giro fusiforme, tá? Essa ativação dele acontece quando as pessoas são ensinadas a diferenciar figuras abstratas, ou mesmo em carros e pássaros, né? Justamente porque, de repente, o giro fusiforme pode ter um papel na diferenciação de processos. Tá? A condição que se associa à incapacidade de reconhecer rostos, tem gente no mundo que não consegue reconhecer rostos, ela se chama prosopagnosia. Tá? A prosopagnosia implicaria algum tipo de dano no sistema configuracional do sujeito, provavelmente associada também ao giro fusiforme. Tá bem, gente? Vamos lá. Tendo dito isso, a gente passa aqui para algumas abordagens teóricas da percepção. Então, a gente trouxe alguns dados, trouxe algumas definições, trouxe alguns dados científicos, inclusive da neurociência, e aqui a gente vai, né, agora passar para algumas teorias aí bem interessantes acerca desse processo. Bom, provavelmente, para quem não entende inglês, tá, isso pode parecer uma coisa bizonha, né? T-H-E-C-H-T, tá? O que você vê aí? Como você faz a ligação daquilo que se percebe com aquilo que está armazenado na mente? Mas a gente sabe, né, lá da escolinha básica, quando a gente aprendeu inglês, que cat significa gato em inglês. Então, agora você viu, opa, de repente aí tem uma forma diferente de escrever the cat, e a Gestalt está certa, né? Então a gente viu aí um caso de fechamento, né? Beleza, é sobre isso que eu quero discutir. A ideia de percepção direta, tá? Ela afirma que o conjunto de informações nos receptores sensoriais, incluindo o contexto das sensações, é o que o homem necessita para perceber qualquer coisa. Então, é o contexto. Então, você vê aqui
CHT, você pode pensar, deve ser o gato, né? Sobretudo se tivesse um gato aí atrás. A teoria da percepção direta afirma que o ser humano não necessita apelar para processos intelectuais de alto nível para explicar a percepção. Então, a percepção ela é como é e pronto. Essa é a ideia da percepção direta. Para mim, é a ideia mais simples. Tá? Uma evidência disso é de que os bebês desenvolvem rapidamente muitos aspectos da consciência perceptiva, inclusive a percepção de profundidade, sem serem ensinados, sem ter nada muito intelectual no processo. Tá? Essa é a ideia da percepção direta. Agora, tem outras teorias que admitem, né, algumas admitem que a percepção ela começa no cérebro e se aplica para os objetos do mundo real, e outras admitem que a natureza da percepção vem da absorção da informação sensorial pelo cérebro, mas ela começa na informação sensorial. Então vamos lá. As teorias ascendentes, ou bottom-up, que é do fundo para cima, consideram que o processo começa em nível elementar, pois são acionados por dados estímulos. Então, as teorias ascendentes começam de baixo, vão para cima, tá? Por isso que elas são ascendentes, justamente porque elas imaginam que o processamento começa nos estímulos. Já as teorias descendentes, ou top-down, do topo para baixo, consideram que o processo de informação é conduzido por processos cognitivos de nível elevado, por expectativas e pelo conhecimento prévio. Então, essas teorias vão acreditar que você percebe as coisas, grande parte, em função daquilo que você conhece e daquilo que você espera. As teorias ascendentes mais importantes da percepção da forma e do padrão são a teoria do gabarito, a teoria do protótipo, a teoria das características e a teoria da descrição estrutural. A primeira delas, a do gabarito, afirma que todos temos na mente uma quantidade de padrões prévios que são esses gabaritos. Que nem você vai marcar uma prova lá, né? Você tem um gabarito, só vai vendo se o aluno acertou ou errou, né? Os padrões, tá? Por outro lado, eles são modelos altamente elaborados para os moldes que podemos reconhecer. Os moldes são reconhecidos pela sua comparação com o conjunto de padrões e a escolha do padrão certo e combina perfeitamente com aquilo que se observa. Por exemplo, né, aqui, né, a gente tem vários A's aqui, como se fossem código de barra, né? Certo? Mas aí todos são A's. Qual é o A correto aí? Certo? Então, assim, gente, você vê aqui, a gente consegue, né, ver aí que tem vários códigos de barra, mas na verdade são o mesmo código de barra. Esses códigos de barra diferentes correspondem a distintos A's que você pode perceber muito bem que são todos A's. Essa é uma das dificuldades da teoria dos gabaritos. Tá? Os gabaritos são padrões, tá? E esses padrões são modelos que são elaborados, os moldes que a gente pode reconhecer. Então, veja, 4 A's diferentes. Os moldes são reconhecidos pela sua comparação com um conjunto de padrões, e a escolha do padrão certo combina perfeitamente com aquilo que se observa. Mas tem 4 A's aí, poderia ter uma outra infinidade. Será que o cérebro tem capacidade suficiente para sustentar isso tudo de padrão de reconhecimento? É uma questão que impõe uma dificuldade para a teoria dos padrões ou dos gabaritos. Tá? Então, é possível identificar duas letras diferentes a partir de somente uma forma física. Então, se a gente fosse relacionar isso com o código de barra, todas essas letras aqui teriam o mesmo código de barra. Tá? Uma outra teoria é a teoria dos protótipos. O que é o protótipo? O protótipo é uma espécie de média de classe de objetos ou padrões relacionados que integra todos os atributos essenciais de uma classe. Então, você pega um cachorro, né? Você pega um cachorro prototípico, tá? Esse cachorro ele vai ter 4 patas, vai latir, vai ter pelo, enfim, né? Ele vai ser uma média desses cachorros, não é nenhum cachorro específico, tá? Ele é altamente representativo de um padrão, mas não visa uma correspondência exata com aquilo que representa. Você pode pensar num carro prototípico, numa bicicleta prototípica, numa churrasqueira prototípica, numa mala prototípica, num amplificador prototípico, certo? Em um isopor prototípico. Tá? Mas esse não corresponde ao isopor na vida real, mas ele é altamente representativo dessas coisas no mundo real, embora não tenha uma correspondência exata e não seja igual àquilo que ele representa.
tá? Os caras fizeram um experimento aqui com os protótipos, tá, gente, para verificar isso. Então, aqui, ó, eles colocaram um padrão prototípico aqui. Aqui tem 4 partes desse experimento, tá certo? Nesse experimento, gente, olha o que eles fizeram. Aqui tá letra B na letra C, né? Eles apresentaram uma série de padrões aqui, ó. Como você vê, uma série de padrões aqui de rostos, né? Tá bem? Aqui também, ó, um aleatório, um M, um F, tá? E aqui algumas figuras. Então, eles mostraram aqui para os sujeitos, tá? Algumas figuras inicialmente, tá? Que não continham um determinado protótipo, tá? E não falaram também em que protótipo se baseavam os padrões. Aí depois eles mostraram outros padrões, tá? Que incluíam tanto o protótipo quanto os distratores, ou seja, eles mostraram 3 rostos aqui, né? Mostraram um rosto aqui, digamos assim, que não era um conjunto de rostos, né? E ele pôde identificar alguns desses rostos e na primeira sequência os sujeitos, de certa maneira, isso evidencia que os sujeitos construíram um protótipo, depois eles botaram os protótipos que eles produziram a partir desses rostos e depois, e junto com eles, alguns distratores. Por exemplo, eles botaram aqui, ó, distorções do triângulo. Tá vendo aqui, ó, esse triângulo distorcido. Então, a mesma coisa com rostos. Não só o pessoal foi capaz de identificar, né, os protótipos, como eles disseram que já tinham visto antes esses protótipos. Então, os sujeitos eles têm uma segurança de que já viram aquilo antes, ou seja, isso é uma evidência de que o sujeito de que nós seres humanos somos capazes, altamente capazes de construir protótipos. E eu mencionei um dado sobre Brunner, sobre que a gente compara a teoria do Brunner com o que a psicologia cognitiva atualmente sabe hoje acerca disso, que a gente aprende também dos específicos, mas aprende muito acerca dos protótipos também. Então aqui tem um gráfico que é a porcentagem de segurança com respeito aos itens antigos, em comparação com os protótipos, e em relação aos itens novos cai muito. Tá? Então, com respeito aos itens antigos, né, é como se eles já tivessem realmente visto esse protótipo antes, mas esse protótipo nunca foi apresentado. Esse protótipo ele foi construído na medida em que as primeiras figuras foram apresentadas. Então, você vê 3 figuras assim, você elabora um protótipo que, de certa maneira, é altamente representativa das 3, mas que não é nenhuma delas, tá certo? A teoria das características, para mim, é a mais maluca dessas aí, tá? Porque na teoria das características, o indivíduo ele tenta estabelecer uma correspondência entre as características de um padrão e as que ele tem na memória, tá? Essa teoria é muito devida a esses 2 cientistas, né? O Stankiewicz e o Selfridge, certo? Então, existe um modelo dessa teoria das características que é o modelo do pandemônio. Ele considera que demônios metafóricos com funções específicas recebe e analisa as características de um estímulo. Aí, para o Selfridge, os demônios da imagem passam uma imagem retinal desse demônio das características, que é o demônio que recebe essas informações. Aí, cada demônio de característica se manifesta quando correspondem estímulo e característica oferecida. Aí, essas combinações, isso aqui é bem artístico e metafórico, né? Parece que eu estou no inferno de Dante aqui. Essas combinações são gritadas aos demônios cognitivos, são aqueles da memória, que gritam os padrões armazenados na memória, associados a uma ou mais características observadas pelos domínios da característica. Eu já vou ilustrar isso aqui num gráfico para vocês. Aí tem um demônio da decisão, né? Que ouve o pandemônio de demônios cognitivos e decide qual foi visto a partir de qual demônio cognitivo grite com mais frequência. Então tá aqui, ó. Você vê um R bem aqui, ó. Pronto, o demônio da imagem. Chegou aqui o R. Aí os demônios da imagem, tá, recebem os dados sensoriais, tá, processam o sinal. Aí, tá, os demônios das características vão decodificar isso. Olha, tem linha vertical. Olha, tem linha horizontal. Olha, tem uma linha oblíqua para cá. Tem ângulos retos.
Ah, tem ângulos agudos, né, nessas dobrinhas aqui. Tem curvas contínuas em R. E tem curvas contínuas também aqui retas, né? Aí, esses demônios das características gritam para os demônios cognitivos. Aí aqui, olha, eles gritam aqui, olha, não, pode ser um D, pode ser um P, pode ser um R. Aí vai ter um demônio da decisão, tá? Que vai escutar em busca do grito mais alto no pandemônio para identificar os dados recebidos. Então, assim, bem interessante, né? Eu achei assim bem inventiva essa teoria, mas naturalmente ela vai ter diversas dificuldades para dizer assim, tá, mas como é que a gente mede a intensidade do grito desses demônios? Porque ela é uma teoria translúcida, como diria Mário Bunge, mas ela é difícil de você mensurar isso quantitativamente, né? Então, as características locais são aspectos pequenos ou detalhados de um determinado padrão. Tá? Essa é uma outra teoria, né? É uma outra parte, né, da teoria das características. Que as características locais são aspectos pequenos ou detalhados. É local porque ali é pequenino. E o global é o contrário. Aí existe aqui um exemplo, tá, no estudo que foi feito, com o que a gente chama de precedência global. O que a gente percebe antes? Tá? Aqui tem dois Hs, tá, que você pode ver, constituídos um feito de H e o outro de S. A precedência global, ela ocorre quando num contexto local, quando a gente pergunta, quais são as letras que estão constituindo essas figuras? Se é um H ou se é um S, né? Ninguém está falando aqui para você reconhecer, tá? Eu estou aqui falando para você, porque eu não estou fazendo o teste com você, mas se fosse fazer o teste com você, dizer, tá, qual letra está aí subjacente a essas figuras? Aqui é um H e aqui são S, né? As pessoas tendem a responder mais rapidamente se as características globais concordam com as locais. Mas num contexto global, em que é para você ver tudo, a diferença some. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês quais são, aqui no contexto local, né? No contexto local, quais são essas letras aqui? Então, se o H está combinando com o H global, as pessoas tendem a responder mais rápido o H do que responder o S, né? Porque o S não combina com esse H aqui, tá? Afinal, aqui é um S, aqui é um H. Quando aqui é H e H, no contexto local, para saber que letrinha é essa, as pessoas desse grupo que vão identificar o H, elas identificam mais rápido do que essas. Agora, quando é o efeito global, para você saber que letra forma a grande figura aí, esse efeito some, efeito de precedência global. Porque as pessoas vão dizer ao mesmo tempo que são dois Hs. Efeito de precedência local é que as pessoas tendem a identificar mais rapidamente as características locais do que as globais. Então, as locais interferem no conhecimento das globais. Então, quando a gente separa essas letras, a gente vai primeiro olhar aqui, né, e vai identificar primeiro a letra, o H ou o S, tá? E aí as pessoas rapidamente identificam o H, mas demoram mais para perceber que aqui tem um Hzão feito desses Hzinhos e desses S, tá certo? Isso aqui é uma evidência em favor dessa teoria aqui das características. Outra teoria é a teoria da descrição estrutural. A teoria da descrição estrutural admite que construímos representações mentais tridimensionais com base na manipulação de formas geométricas simples. Essa aqui é interessante também. O repertório representacional envolve os íons, tá? Que são os íons geométricos. Ou seja, são átomos de representação. Aí inclui tijolo, cilindro, cunha, cone e seus equivalentes em eixos curvos. Esses íons, tá, eles podem ser recompostos ou recompostos e dependem do ponto de vista. Agora, tem uma dificuldade, porque se você for partir com isso, você não consegue nem explicar o rosto do seu próprio amigo. Então tá aqui, ó, por exemplo, uma vaca, ela pode ser entendida aqui como tendo um chifre meio cônico, né, um corpo meio cilíndrico, um pescoço meio cilíndrico, aqui um abajur, né, algo como uma forma de um tronco de cone, algo meio cilíndrico, um livro é algo meio em estruturas retangulares, a xícara é uma composição aqui de tronco de cone e uma alça meio semicircular, etc. Né? Ou seja, a gente pega esses bloquinhos de construção e constrói perceptos que nos ajudam a identificar esses objetos e, portanto, a percebê-los. Tá? A única teoria descendente que a gente vai trazer aqui, tá? É a da percepção construtiva. Na abordagem construtiva, a percepção envolve uma representação cognitiva do estímulo e o uso de informações sensoriais como base para a estrutura. Então, nesse sentido, a percepção afeta e é afetada pela nossa experiência e pela nossa aprendizagem. Por exemplo, vamos supor que você esteja na rua e você esteja dirigindo,
né? Caramba. E ao invés de ver uma placa pare, você vai ver uma placa PA. Será que você vai pensar que é uma rodovia, né? Não, né, gente? Você já vai identificar aqui, ó. Vou até botar em verde aqui, por quê? Porque o exemplo do livro é com uma árvore, né? Naturalmente, você não vai ver a placa pare assim só se você tiver um pichador que pichou a placa dessa maneira, de maneira bem obsessiva mesmo, para fazer essas linhas tão retas, né? Mas vamos supor que isso aqui seja os galhos de uma árvore que estejam escolhendo o re do pare. Tá? Então, quando você dirige por uma estrada nova e vê uma placa octogonal vermelha com as placas PA e parte do objeto ofuscado por folhas de árvore, o que você infere sobre a placa? Você infere que é para parar. Né? Justamente porque você já tem na sua estrutura cognitiva a experiência prévia de que placas dessa maneira, né, são placas de pare. Então, você percebe essa placa de pare como tal por conta de conhecimentos prévios que você já tem. Então, a gente percebe usando o sentido, a memória e a inferência. Tá? A percepção construtiva bem-sucedida requer inteligência e pensamento para combinar a informação sensorial com o conhecimento obtido a partir da experiência prévia. Então, a gente, para perceber as coisas, a gente combina a informação sensorial com o que a gente já conhece. Então, as teorias ascendentes não levam em conta os efeitos do contexto, como, por exemplo, naquela placa The Cat, que a gente estava falando sobre a percepção direta. As pessoas percebem mais rapidamente objetos associados a um contexto do que fora dele, tá bom, gente? Então, isso aqui é um dado. Ó. Quando a coisa está num contexto, a gente percebe mais rapidamente do que fora dele. Tá? A superioridade de configuração é um efeito pelo qual os objetos em determinadas configurações são mais fáceis de reconhecer do que quando são apresentados isoladamente. Por exemplo, aqui, né? Quando você tem triângulos, tá? Aqui, né? É mais fácil de você perceber o triângulo do que, né, esse objeto aqui que a gente apresenta, não é isso? Tá bem? Então, assim, ó, é mais fácil para a gente perceber diferenças quando os padrões estão integrados do que quando eles estão separados. Né? Foi essencialmente o que eu acabei de mencionar para vocês. Tá bem? Bom, o fato de que temos um relativo grau de consenso na percepção é o que nos diz que é importante levarmos em conta também os dados do sentido. Então, né, a gente tem um certo grau relativo. A gente, mas isso aqui é vermelho ou é rosa, são coisas pequenas, tá? Mas a gente vê formatos e percebe de uma forma meio parecida. Então, assim, é importante que a gente entenda que não é só a nossa cognição que funciona, mas que a gente tem um certo grau de objetividade nessa percepção das coisas. Tá? Então, sintetizando aí a abordagem ascendente e a descendente. É possível ver as duas abordagens como complementares, tá? E essa suposição é importante, sobretudo em estímulos incompletos ou distorcidos por pistas ilusórias, ou seja, quando a gente não tem um estímulo completo, ou quando a gente tem uma pista que leve a gente para um outro caminho, é importante que a gente analise a coisa das perspectivas ascendente e descendente. Alguns trabalhos mostram que as etapas iniciais da via visual representam apenas o que está na retina, e esses trabalhos mostram também que as etapas posteriores são afetadas diretamente pela nossa atenção, que é um tema que a gente vai estudar na próxima aula. Ou seja, isso é evidência de que os dois processos eles parecem ocorrer, tanto aqueles advindos do sentido quanto da cognição. Tá? Nós percebemos os objetos de maneira holística, ou seja, de maneira total, e o controle visual da ação é mediado por vias corticais diferentes das envolvidas no controle visual. Tá certo? O controle visual da ação é diferente, tá? Neurologicamente falando, do controle visual da percepção. A gente finaliza a nossa aula aqui. A referência é o livro do Sternberg de Psicologia Cognitiva. Tá? E desejo uma excelente tarde, um excelente final de semana a todos vocês. Forte abraço.